Fala, meu amigo, como é que você tá? Tudo certo? Mais um dia de jogo aqui para você, iniciando a última semana do mês de julho. Hoje é dia 28 de julho, né? Nós temos aí essa última semana. Bem no meio vamos ter o início já de agosto. E início de agosto, já voltando aí algumas competições importantes, já no próximo final de semana, a gente já tem algumas voltas aí muito esperadas pela gente, mas até o dia 15/8 a gente ainda vai ter que aguentar um pouquinho aí a ansiedade, tá certo? Hoje eu quero falar um pouquinho aí do final de semana, mostrar para vocês aí como foram os nossos resultados desse final de semana e também fazer uma breve programação aí para esse dia de hoje e também para amanhã, terça-feira, tá bom? Só para lembrar você que o nosso dia de jogo ele acontece toda segunda, quarta e sexta ao meio-dia. Se você é membro aqui do nosso canal do YouTube, você recebe antes, tá bom? Ali por volta de 11 da manhã ou até um pouquinho antes, você recebe o dia de jogo, tá bom? É um programa para tentar te ajudar, para tentar te direcionar um pouquinho aí dentro do trade esportivo, que a gente sabe que o caminho não é fácil, tá bom? Galera, primeiro eu estou mostrando para vocês aqui, tá? As nossas listas, tá? Eu vou trazer para vocês aqui. E a base do que eu fiz, do que a gente trabalhou no final de semana, foi a lista, tá? Então, nada mais justo do que mostrar para vocês como foi aí alguns jogos, algumas situações. Então, tivemos aí, esse aqui é o grupo das listas, certo? Então, para o dia 26, tivemos jogo no chinês, na MLS, tá? Tivemos aqui jogos para 0-1, 0-2, Palmeiras e Grêmio, tá? É um jogo que eu quero comentar com vocês. FC Copenhague também, Inter Miami, um jogo da Eslováquia e da Noruega também. Esse jogo da Noruega acabou não acontecendo, tá bom? Então, aqui nós tivemos esse jogo, justamente essa partida que eu comentei com vocês, não teve mercado ao vivo, tá? No Bolsa, que é onde a gente opera, então acabou ficando aí fora da nossa agenda, a gente não fez essa entrada, mas todas as outras, o Copenhague a gente trabalhou 0-1, 0-2, bateu, também trabalhamos aqui o Slovan Bratislava fora de casa, tá? 1-0, 2-0, trabalhamos o Philadelphia Union e o Colorado Rapids, 0-1, 0-2, trabalhamos o Inter Miami também, tá? O Inter Miami acabou não fazendo o gol, no minuto 75 a gente fez a saída, tá? E também tivemos o jogo do Grêmio, né? Palmeiras e Grêmio. Só que o jogo do Palmeiras e Grêmio, a gente não conseguiu avisar aqui pra galera a tempo, porque aconteceu muito cedo, tá? Então colocamos aqui, ó, que não deu tempo de mandar, a gente fez a entrada, mas quando fomos mandar aqui, acabou não dando tempo, tá bom? E no domingo, nós tivemos aqui também alguns jogos aí dinamarquês, Noruega, né, para 3-0, 0-3 e para 0-1, bons jogos, né? Cruzeiro, durante a nossa live aí no nosso grupo aberto do Telegram, a gente pegou esse Cruzeiro e Ceará, tá certo? O jogo acabou aí até de uma forma inesperada, posso dizer assim. Bahia também acabou passando por cima do Juventude. Jogos do chinês aqui também bateu. O Inter turco, né, da Finlândia também. Esse jogo também da Polônia e o AEK é que acabou não acontecendo o gol, tá? Então, o único jogo que não deu certo nesse jogo do AEK e Osters, tá? Mas todas as entradas a gente tem disponibilizado para vocês lá no nosso grupo do Telegram das listas, tá bom? Você pode ter só a lista se você quiser, sabia? Aqui na descrição tem mais informações, então você pode contratar só a lista por um preço fantástico, tá? O cara que contratou a lista, tá? Na sexta, ele já pagou só no final de semana. O resto do mês agora, né, é só lucro para o bolso dele, tá certo? Já temos aqui a nossa lista de hoje, vou deixar aqui em primeira mão para vocês, são poucos jogos, né? Jogo da Polônia, da Romênia e da Suécia, tá? Para o 3-0, 0-3, e ainda não foi divulgada aqui a lista 0-1, 0-2, tá bom? Então esse é o nosso grupo das listas, mas eu quero mostrar para vocês aqui os jogos mesmo, para a gente falar um pouquinho.
Um jogo que eu posso chamar a atenção foi esse jogo entre Palmeiras e Grêmio, tá? Tivemos boas situações para trabalhar, realmente o Grêmio fora de casa vem muito mal, até em casa mesmo, né? Vamos lá, né? O Grêmio tá muito ruim, time, de fato, né? O Grêmio vem numa situação bem difícil, eu como gremista, né, fico triste, mas é assim, futebol é assim, uma hora nosso time tá bem, outra hora não tá bem, e eu aqui, né, sou trader esportivo, não sou torcedor. Eu operei contra o Grêmio, né? Trabalhamos aqui o 0-1, o 0-2, ainda fui operar o 0-3 e peguei uma correçãozinha na goleada aqui do Palmeiras, depois de ter feito o primeiro gol. Essa odd baixou para 5, foi fantástico aqui, só uma correçãozinha, que o Palmeiras fez o primeiro gol, deu uma apertada ali, um pouquinho mais, mas depois meio que se acomodou na situação, tá bom? Então, um bom jogo que a gente operou aqui no sábado. No domingo, tá, eu posso chamar a atenção pro jogo do Cruzeiro e Ceará, tá, o jogo terminou 1-2 inesperadamente, pelo que o Cruzeiro estava jogando, galera. O Cruzeiro era para ter feito aí 2 ou 3 gols no primeiro tempo, acabou tomando o empate e a virada, tá certo? Então, de fato, inesperado. O Cruzeiro até então não tinha nenhuma derrota, tá? Posso aqui ainda olhar, exatamente, foi a primeira derrota fora de casa do Cruzeiro, tá? Realmente o Ceará fez um bom jogo, tá bom? Agora vamos pro que tem, né, para hoje e para amanhã, tá bom? Então, eu posso chamar a atenção aqui para esse jogo do Midland, tá? Esses são os jogos que vão estar na nossa lista hoje. Estou abrindo aqui em primeira mão para você. Não é toda semana não, tá, galera? Não é toda semana que eu vou estar compartilhando aqui com vocês. Mas o jogo do Midland é um jogo que me chama muita atenção. Olha só o Midland. Claro que o campeonato dinamarquês começou agora, então tem que ter um pouco de calma, tá? O Midland teve uma partida em casa com um empate, tá? E o jogo foi 3-3, tá bom? Então, o que a gente quer buscar aqui quando vem trabalhar um 0-1, 0-2? A gente vem querendo o gol do Midland, e isso eu acredito que vai acontecer. Agora, se ele vai vencer, não sabemos, tá? Mas é um jogo bem interessante para a gente trabalhar. Então a gente espera esse gol aí do Midland para esse dia de hoje. Temos alguns jogos aqui para trabalhar o 3-0, 0-3 também, tá? Temos aqui o Katowice contra o Zagreb pela Polônia, tá? Um jogo que tem aí uma característica muito boa para trabalhar o BTTS. Elfsborg Göteborg também aqui pela Suécia. Gosto desses dois times para operar o BTTS, né? Tem um índice de BTTS muito bom. Aqui tá dizendo que não, tá? Mas são times que fazem e levam muitos gols, tá? E temos aqui Universidade Cluj, fora de casa, contra o Craiova, lá pela Romênia. Também boa situação para trabalhar o BTTS, tá certo? Então essa segunda com poucos jogos, né? Estuda, dá uma pensada um pouquinho no que você vai fazer e engatilhar a semana. Essa é a ideia aí da segunda-feira, beleza? Vamos dar uma olhadinha na terça, o que tem para nós aí? Bom, pessoal, para essa terça-feira, tá? Eu chamo a atenção aqui, o Grêmio volta a jogar em casa, precisa do resultado, tá bom? Eu acredito que o Grêmio vai ter que mostrar um pouco de serviço, tá? O Mano Menezes tá precisando mostrar, tá? Então, depois do Grêmio ter sido ainda eliminado aí em casa da Sul-Americana, agora precisa muito, tá, dar foco aqui no Campeonato Brasileiro, e esse jogo contra o Fortaleza é chave, tá bom? Então eu acredito em gol do Grêmio, tá, mas é um jogo já considerado parelho. O Grêmio vai estar mostrando muito futebol para que eu esteja operando a favor dele. De repente trabalhar aqui um 0-3 Fortaleza, pode ser, entendeu? Não acredito de fato que o Fortaleza vá fazer 3 gols no Grêmio, tá? Até pelo histórico e números que a gente tem, mas temos que sempre estar atentos, tá? Temos também jogos aqui do Campeonato Brasileiro Série B, até posso chamar a atenção aqui para o Goiás, que está numa situação legal aqui, né? É o líder, tá? Jogando em casa, o Goiás perdeu apenas uma partida, e jogando fora de casa nós temos o Clube do Remo, que só venceu uma partida, tá? Então também pode ser um jogo bem bom para a gente estar operando.
Temos aqui também Botafogo e Bragantino. Esse jogo aqui é pela Copa do Brasil, tá bom? Não confunda, não é Campeonato Brasileiro. Ah, mas são duas equipes do Campeonato Brasileiro Série A, não posso usar as mesmas informações? Não, porque é um jogo de Copa, é um jogo eliminatório, é um jogo que merece uma atenção mais especial, tá? Nós temos aqui Botafogo com odd de 1,60, é o favorito, sabemos que em casa tem desempenhado ótimos jogos, o Bragantino fora de casa não tem feito bons jogos, tá? Mas eu vejo que nós temos uma boa condição para trabalhar a favor do Botafogo. Olha só a média de gols marcados do Botafogo, 2,2, e do Bragantino é 1. Mesma, né? Tem mais gols sofridos do que marcados, o Bragantino quando joga fora de casa, e o Botafogo tem uma média baixa de gols sofridos, tá? Em casa. Então, pode ser muito bom aqui para nós operar a favor do Botafogo, tá? É um time que tem uma boa média aqui de gols no primeiro tempo, então a gente pode esperar um gol no primeiro tempo do Botafogo, né? Uma média de 1,10 e 0,20 sofrido, tá? É um time que tem feito gols no primeiro tempo e não tem sofrido tanto, tá? Então, eu gosto dessa situação, acho bem interessante esse jogo do Botafogo e Bragantino na terça-feira às 19 horas, tá? Então você pode operar o Botafogo às 19, depois você pode acompanhar aqui o jogo do Goiás e Remo às 21h35 e de repente o jogo do Grêmio às 8h30, tá? Vai ser uma terça aí bem movimentada pra gente, tá? Nós temos aqui jogos de volta da Champions League, tá? Parte de classificação aí da Champions. Esses jogos de volta aqui não me chamam atenção, tá bom? Não me chamam atenção, então um pouco de cuidado aqui. Nós temos também jogos de volta da Conference League, também não me chama atenção. De repente o Inter turco aqui, que é da Finlândia, perdeu o primeiro jogo por 4-2, agora joga em casa, mas olha a odd aqui, né? Ainda não é o favorito, mesmo precisando do resultado, ele não é favorito pelo mercado. Olha só o índice de jogos em casa do Inter, tá? Mas olha onde, a gente tem que respeitar o mercado, tá bom? E chama atenção também por início da EFL Cup, né? A Inglaterra começando a se movimentar para voltar aí já a próxima temporada. Tá certo? Para finalizar, galera, eu preciso, né? Eu sou obrigado a mostrar para vocês aqui a nossa lista, tá bom? Nossa lista da GetUp, você tem acesso somente à lista, se você quiser, aqui na descrição tem todas as informações, tá bom? Olha só, nós colocamos aqui dia 1/7, o início, né, para fazer aquele mês certinho. Mas se você olhar nas nossas entradas, tá, e aqui tem todas as entradas, essa planilha está à disposição lá no grupo, tá? Você pode olhar entrada por entrada, se você quiser, tá? Começamos a operar no dia 12, tá bom? Com uma banco de 4.000 usando uma stake de 1.000. Sabe, pessoal, então vocês conseguem ver aqui todas as entradas, tá? Dentro dessa planilha. Nós começamos no dia 18 com uma banca de 4.000, né? Um projeto que a gente está fazendo, uma stake de 1.000. Mas o que você deve focar, na verdade, é aqui, tá? A porcentagem sobre a banca, a porcentagem sobre a stake, tá? É isso que você tem que perceber, porque assim você pode trabalhar com qualquer valor, tá? Você pode trabalhar com uma stake de 100, uma stake de 10.000, se você quiser, tá? Isso não importa, o que importa aqui é a porcentagem. Então a gente teve aqui todos os jogos, estão aqui para você, tá certo? Todas as partidas, e chegamos à seguinte situação, tá? Você vê que a gente começou aqui com um hedge, tá? De 30% sobre a stake, e depois tivemos só crescimento, mais hedge, chegamos aqui, mais hedge, e estamos nesse ponto, tá? Você pode perceber que o lei 0-2 é a estratégia que mais tem gerado resultado para nós aqui, tá? Foram 53 entradas com um lucro de 82% sobre a stake, tá certo? E uma stake média, né? O lucro sobre a stake de 7%, tá? Essa é a média que a gente tem lucrado aqui no método do 0-2, 0-1 teve quase que a mesma quantidade de entradas, mas a gente teve heads, né, no 0-1 e também 1-0, 2-0 quando o favorito joga fora de casa, tá? Mas o importante aqui, galera, é o lucro, tá? Estamos com um lucro
de 139%, 140% sobre a stake. Isso é muito bom. Tá bom? Então, se você quer estar na nossa lista, quer estar com a gente da GetUp, é só fazer a sua inscrição aqui. Se você entrar na comunidade, você tem acesso a tudo, a look, a aulas, a operação no Discord, mas você pode ter só a lista se você quiser. Tá bom? Certo, gente? Então, esse é o nosso dia de jogo de hoje, de segunda-feira, né? Como a gente fala sempre, tenta passar um pouquinho do que aconteceu no final de semana e fazer uma projeção aí para segunda e terça. Não perca, porque quarta-feira nós temos um dia de jogo aí para você, tá certo? Tamo junto, abraço, GetUp Trade aí com você. Valeu!